É isso aí, Silva Rocha. Muitos assuntos, né, que envolvem o mercado imobiliário de Salvador, você percebe aí. É importante que as pessoas entendam que alguns pontos, viu, Rocha, em relação a toda essa movimentação. Eu vejo muita explicação, recebo no grupo, recebo no WhatsApp, vejo realmente muita gente falando sobre desafetação, sobre construções, e é importante que a gente pontue algumas questões em relação a isso, né? Primeiro, que em relação à desafetação das áreas. É interessante e é importante que todas as pessoas saibam, qualquer área, qualquer construção, aliás, onde a gente mora hoje, um dia foi área verde, né? E cada escola construída nessa cidade, ou que será construída, vai ser em cima de área verde. Cada hospital, cada posto de saúde, cada moradia, existe um déficit habitacional ainda muito grande. Em Salvador, no Brasil todo, no mundo todo. No mundo todo existe construção em cima, em que em algum momento foi uma área verde, né? É claro que existe um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. Isso é fato. Não tem como todo mundo voltar, destruir todos os seus imóveis e todo mundo morar que nem os índios moravam ou moram, né? Todo mundo vamos para o meio do mato, vamos utilizar o mínimo possível, fazer com estrutura de madeira, colocar ali sem destruir nada, morar debaixo de uma árvore, até porque ninguém quer, se for parar para analisar. E aí existem algumas áreas na cidade, né, que foram desafetadas para serem comercializadas. Áreas, inclusive, que tem uma área ali no... Foram diversas áreas, se eu não me engano, são 19, foram 19, se eu não me falha a memória aqui, mas vão ser 40. Ainda vem outro lote de imóveis a serem desafetados, vão ser 40. Inclusive tem uma área ali hoje que inclusive tiraram de última hora, que é uma área de Estela Maris, que hoje serve, as pessoas vão lá, colocam barracas, vendem cerveja, churrasco, frango, e utilizam ela. Isso é uma área pública, em que a prefeitura hoje ele não termina não arrecadando, e as pessoas utilizam para fazer o seu comércio, e que a prefeitura quer dar um destino, né? Queria dar um destino porque recuou. E outros imóveis na cidade. E a principal briga, vamos dizer assim, do mercado, da sociedade ou de alguns, né? E aí me chama a atenção que é o Corredor da Vitória, né? Aquela área que é uma área de proteção do Corredor da Vitória. A área, inclusive, e é uma das coisas que a gente vê muita gente falando aí, vai subir, vai fazer. É importante que todo mundo saiba que existe uma lei que permite ou proíbe construções. Aquela área, como outras, tudo que foi aprovado na cidade, tudo que foi aprovado, ele está baseado em uma lei, né? De uma lei que permite ou não a construção de um empreendimento, que traz limitações de gabarito, limitações de coeficiente de aproveitamento. Isso tudo está baseado numa lei aprovada, discutida em diversas audiências com a sociedade, lá no passado, 2012, 2013, nem... acho que 2014, 15, se eu não me engano, e aprovou em 2016. Aprovada por vereadores e sancionado pelo prefeito da época, e tudo está baseado ali. Não existe esse negócio de, vai subir prédio de 1.500 andares. Não é assim, né? A não ser que seja a região da cidade, que é uma região central de gabarito livre. Na Orla, por exemplo, não sobe. Existe limitação de gabarito. Existe outra limitação? Existe. Sombreamento na praia. Se não me foge a memória, 10 horas da manhã e 9 são os limites de estudo de sombreamento na praia. Então, não pode construir, está na lei, né? Existe recursos que são determinados, frontal, lateral, e existe coeficiente de aproveitamento, que é de acordo com o tamanho do terreno. Você pode construir um determinado coeficiente, você pode construir uma determinada quantidade de unidades habitacionais. Aí a gente vê, quer subir, quer fazer, tudo isso, tudo que acontece dentro do mercado imobiliário é no extremo rigor da lei. Ainda digo mais, ainda vou dizer isso, nem é dentro da lei, é no extremo rigor da lei, porque realmente passa em órgãos ambientais, passa em órgãos municipais, passa em órgãos federais, tudo isso para se viabilizar um empreendimento. Aí vem a discussão, e tem muitas na cidade,
que é, primeiro, desapropriar uma área no Rio Vermelho porque vai ser feito um desenvolvimento imobiliário. Enfim, é uma posição que eu já falei aqui, isso traz uma insegurança jurídica muito grande nos aspectos de você compra um terreno hoje, amanhã, se tá lá dizendo, não, existe aqui, é uma área particular, você compra na mão de um particular, desenvolve um empreendimento, faz um empreendimento, respeitando todo o rigor da lei de diversos órgãos, corpo de bombeiro, legislação municipal, legislação federal, INEMA e tudo mais, aí você respeita todo o rigor da lei e simplesmente chega no final, alguém diz, não, eu acho que eu não concordo. Chega um vereador e diz, eu não concordo, eu tenho que mudar e eu tenho que desapropriar essa área porque é especulação imobiliária. Não é especulação, é um desenvolvimento imobiliário, né? Que por mais que muitos não queiram, mas é onde mais se gera emprego na cidade de Salvador, se gerava porque existe hoje uma busca de negócio litoral norte, porque sabe como é o desenvolvimento. Vou dizer mais, muito mais rigoroso do que Salvador. Vou dar um exemplo aqui, Praia do Forte tem 10% de ocupação. Mesmo assim, as pessoas vão para lá o tempo todo. O litoral norte, mais rigoroso que outras cidades em termos de legislação. E tudo acontece baseado na legislação. E as pessoas fogem para o litoral, fogem para o interior. Por quê? Porque quando você gera uma insegurança, que você faz um investimento, que vai gerar ali novas habitações, que vai gerar emprego, que vai gerar IPTU, que vai gerar ITV, que vai gerar emprego no prédio, que vai gerar toda a estrutura de pessoas que são contratadas para dar manutenção no prédio, que gera uma cadeia de serviço, de comércio muito grande, de decoração, de telefonia, de internet, gera uma cadeia produtiva absurda, de gás e tudo mais. É a maior cadeia produtiva que tem. Então, queira alguns ou não queiram. Então, você segue em um desenvolvimento, aí você gera uma insegurança jurídica. Ah, tudo bem, a prefeitura vai desapropriar e paga em dinheiro? Não paga. Dá Transcom. Aí, para você se virar para conseguir, ela toma de volta, ela compra sem pagar. Isso é o melhor negócio do mundo. Então, e gera nos investidores uma insegurança. E eu já disse isso algumas vezes aqui. Você tem as maiores empresas, pelo menos das 10, 8 ou 7 não vem para Salvador, não vem para Bahia, nem que a vaca tussa. Não vem, você pode ligar qualquer um e perguntar. Tem um projeto na Bahia, vou te dar o terreno todo em permuta, venha. Não vai, por causa da insegurança jurídica que acontece em Salvador. Ainda tem algumas aqui, das maiores do Brasil. Ainda tem algumas aqui. Não sei até quando, porque dentro de um processo de insegurança jurídica muito grande e um processo de desconhecimento muito grande público, principalmente aí quando a gente fala de vereadores, e aí você começa a perceber uma intensidade muito grande de informações desencontradas. Eu vi, inclusive, receber essa semana dizendo que, porque vão comprar Transcom para aumentar o gabarito. Não tem nada a ver. Então, existe um mapa de gabarito da cidade. Se o mapa disser ali que são 15 pavimentos, e tem áreas de 15, tem áreas de 8, tem áreas com 6 pavimentos, tem área com 2 pavimentos na cidade, para quem não sabe, só pode fazer 2 pavimentos, 8 metros, terra e mais um, né? Não dá para fazer, são 3 metros por pavimento em média. Então, não dá para fazer, tá na lei, não existe. Eu vou comprar Transcom e vou aumentar o gabarito. Não tem nada a ver. O Transcom é para aumentar o coeficiente de aproveitamento. Se você fizer 1.000 de área privativa, você pode fazer 2.000 de área privativa, você tem que pagar a Transcom, outorga para a prefeitura, e você pode fazer isso dentro da lei. Não é aqui não, em todo lugar, né? Não é aqui em Salvador, em todo lugar. Então, não tem nada a ver com gabarito. Gabarito é um outro mapa da LOUS. Então, as pessoas falam, e não estão acompanhando realmente o que é a lei, né? Aí, a grande agonia da cidade hoje, outros leilões foram realizados, né? Foram adquiridas algumas áreas desafetadas, mas a grande agonia hoje é o Corredor da Vitória, né? Porque é uma área de proteção ambiental, a lei está lá e não pode construir e não vai ser construído, né? Porque não pode. Primeiro, porque tem vários motivos. Primeiro, porque é uma área de preservação. Segundo, que ele tem um nível de inclinação
grande, então isso traz, também joga ele para uma área de preservação, inviabiliza a construção. Terceiro, porque ele tem uma faixa de marinha, então também inviabiliza a construção. Então são vários fatores que determinam, não é o fator municipal, né? Tem fator federal, a gente está falando de marinha, que determinam que naquela área não pode se fazer nenhum tipo de construção. Aí, vão utilizar o potencial da área para construir em um terreno que existe em cima, em um imóvel que existe em cima. Vão utilizar, né? Porque é exatamente o coeficiente de aproveitamento do terreno. Você só pode construir a quantidade de unidades, a quantidade de área privativa, de acordo com o tamanho do terreno. Então, vai ser construída alguma coisa ali em cima? Não. Aí você olha, acho que o Conselho de Arquitetura, se eu não me engano, mas eu posso verificar, aí entra na justiça dizendo, vão construir em uma área verde. Chega a ser até, porque o arquiteto é que faz o desenvolvimento, a projeção de empreendimentos imobiliários e outros imóveis. Chega a ser até vergonhoso um grupo, um conselho, que é quem desenvolve o empreendimento, falar que vão construir um empreendimento ali na área verde. Porque não vão construir empreendimento na área verde. Então são eles que fazem os projetos, são os arquitetos. Então chega a ser vergonhoso o nível de desinformação, né? De um arquiteto formado fazer isso. Mas aí quando você lê a matéria toda, aí você vê o grupo, o conselho quer marcar com o prefeito e não tem, porque quer discutir o piso salarial. Pronto, aí é outra história. Aí são interesses particulares sendo utilizados dentro de uma faixa que não vai ser construída para negociar salário. Aí é outra história. E aproveitando o momento. Ok, aí eu entendo, discordo, sempre discordei disso, mas entendo. Aí você tem aí a realidade é uma só. Por que existe uma guerra muito grande? Porque não se pode construir nada ali, não vai construir, mas tem construções irregulares hoje lá. E esse terreno que a prefeitura está colocando no leilão, esse terreno, passa nesse terreno o bondinho que leva ao PIA do Mansão Carlos Costa Pinto e o bondinho que leva ao PIA da Mansão Wildenberg. Então, se existem construções ilegais ali hoje, já existem, e o terreno que está sendo leiloado pela prefeitura, existem construções que são ilegais, dos prédios que custam 40 mil o metro quadrado, que custam, tem imóvel lá a quase 40 milhões, né, que é imóvel de 1.000 metros, e que existe uma construção em cima de uma área verde que é proibido. Então, e outras edificações ali no Corredor da Vitória tem um bondinho em uma área de preservação que não é permitido a construção. Então, o que é que aconteceu? E aí, essa área que tem esses dois bondinhos e que leva aos dois piers desses dois grandes prédios foram desenvolvidos, é uma área que teoricamente era da prefeitura, hoje é uma área, está indo para o leilão e vai virar uma área particular. E isso pode afetar o bondinho que leva para o pier para pegar a lancha bonitinho de todo mundo que tem seus imóveis ali. Então, isso se gerou uma repercussão muito grande, né, por conta disso, porque todo mundo preocupado em perder seu acesso ao pier, seu acesso ao mar, em construções que todo mundo já falou isso, ali não pode construir nada, inclusive pia, inclusive bondinho. Então, eu não entendo por que existe uma intensidade tão grande de grupo de conselho de arquiteto e de outros, de ambientalista, porque está se colocando no leilão uma área onde não se pode construir nada e não vai ser construído, e não existe essa mesma mobilização para se tirar o bondinho que leva para o pia de todo mundo, e da área que está sendo leiloada, inclusive, que tem dois pias passando, dois bondinhos passando por dentro. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu acho que tem que ser, o que vale para um, vale para o outro, tem que ser a justiça, né? Não, acho que a prefeitura tem que tirar do leilão, tem, porque ali não pode ter construção, tem, mas tem que tirar todo mundo que construiu indevidamente, né? Construíram indevidamente em área de preservação. Então, o Ministério Público também tinha que atuar em cima disso, né? Por que vai atuar pontualmente em cima de um caso? Isso eu não entendo, nunca entendi. Eu acho que as explicações técnicas, e aí eu estou dando minha opinião, e
Acho que as explicações técnicas precisam ser passadas. Acho, inclusive, que quer ouvir? Ouve o arquiteto, ouve a prefeitura, ouve a sociedade, ouve as pessoas interessadas, ouve a ADEME, né? Eu tô colocando aqui informação e estou colocando a opinião de Manuel Gomes. Sou associado da ADEME também, mas acho que, e não respondo pela ADEME, não falo pela ADEME, mas eu acho que a ADEME, além de ser ouvida, tem que se posicionar também. Para chegar lá, meu amigo Cláudio Cunha, que é presidente da ADEME, tá aí, vai ser reeleito agora dia 21. Eu acho que tem que posicionar, porque se fica sempre se levantando muita informação, muito, não pode, o mercado imobiliário quer construir, quer acabar com o mundo, quer isso, aquilo, outro. Peraí, por que estão construindo os hospitais, por que estão construindo posto, por que estão construindo posto de gasolina, farmácia, e não tem nada disso? Porque quando é o mercado imobiliário que vai fazer a mesma construção, ou que vai construir no mesmo local onde se fez uma farmácia, ou outros, e uma concessionária, por que existe uma repercussão? Por que existe não pode, tem que tirar, tem que acabar, tem que exterminar, no mercado que mais gera emprego no Brasil? Então, eu não entendo. Eu acho que a ADEME, meu amigo Cláudio Cunha, que é presidente da ADEME, tem que ser ouvido, viu? Vocês que ficam, não tem, não pode, não tem que fazer, eu acho que tem que botar Cláudio Cunha para falar. Acho que Cláudio Cunha também tem que se posicionar como presidente da ADEME, porque realmente tá muito vazio. Tipo assim, todo mundo fala, todo mundo diz qualquer coisa, como se não existisse lei, como não existisse nada. A lei é aquele negócio, para os amigos, tudo. Para o outro lado, os inimigos, o rigor da lei. Só que o rigor da lei é o que a gente quer, né? O que todo mundo quer, mas não quer que ultrapasse o rigor da lei para uns e que não se tenha lei para outros. Tem que ter lei para todo mundo, né? Então, se não pode, por que existe vários bondinhos e vários pias no corredor da Vitória e não existe uma repercussão sobre isso? É isso que a gente tem que saber, Silva Rocha, porque a coisa anda, e anda, para mim, muito solta, de muita gente falando muita coisa e sem ter sem ter o cuidado de pegar lá a informação técnica e dizer, é isso aqui.